tema da mensagem: ressurreição só em Cristo. Vamos falar juntos? Ressurreição só em Cristo. Peço, a Biazinha já está dando apoio para a Silvia, né? Então, Mateus 14, versículos de 1 ao 12. Primeiro momento, estaremos lendo versículos 1 e 2 e, seguindo com a mensagem, leremos dos versículos 3 ao 12. Assim diz a palavra de Deus. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Deus, obrigado pela palavra. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Convença-nos através do teu Santo Espírito e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o que vamos aprender com a santa e boa palavra do Senhor. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Herodes, ele acreditava que João era um homem influente e poderoso. Influente a ponto do Herodes, o governante, achar que João poderia comprometer o seu governo. Poderoso a ponto de Herodes achar que João poderia ele mesmo ressuscitar, de tão poderoso que era, que João fosse capaz de ressuscitar. Por isso o tema do sermão: ressurreição só em Cristo. Nessa parte introdutória, que vamos meditar nos versículos 1 e 2, vamos falar um pouco de Herodes, o rei. Herodes, ele tomou decisões erradas que veio a produzir a sua queda. E foi uma sequência de decisões erradas. Decisões erradas produz a queda de uma pessoa. Herodes, o pai, chamado de Herodes o Grande, quando morreu, então dividiu o reino entre os seus filhos. E o Herodes, aqui em questão, ele ficou com algumas cidades, ele ficou com uma região. Daí, ele ser chamado de o tetrarca, que seria aí o governador de 4 cidades. É o que ficou para ele, algo em torno de 3 a 4 cidades para ele governar, e seus irmãos também herdaram uma região. Mas Herodes tomou muitas decisões erradas. Ele herdou o reino, ele tinha uma vida estabilizada, uma vida bem-sucedida, respeitado, influente, mas como que decisões erradas, elas vão minando a vida de uma pessoa. E a gente, então, ao lermos esses versículos 1 e 2, a gente percebe Herodes falando de João, e como ele ouvia também falar dos grandes feitos de Jesus, e Herodes tinha
de alguma forma, um temor em relação à pessoa de João. Ele acreditava que uma opinião de João poderia complicá-lo. Daí ele mandar prender João. Tetrarca Herodes. Então, Herodes era uma autoridade que governava a quarta parte de uma região. Esse Herodes do texto é o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Um dos filhos, então, de Herodes o Grande, um dos filhos mais jovens de Herodes o Grande. Herodes Antipas, ele ficou conhecido não pelas obras que fez, não pelo governo que fez, mas ele ficou conhecido pelo assassinato de João Batista. Quando se lê o nome dele na história, faz a relação do assassinato de João Batista. Ele não ficou, então, conhecido por suas obras, pelo seu governo, pelos seus feitos, mas ficou conhecido porque assassinou João Batista. Herodes aprisionou, encarcerou e decapitou João Batista. Por que ele fez isso com João? Porque João não falava o que Herodes queria ouvir. João falava o que Herodes precisava ouvir. Vivemos um tempo onde as pessoas pregam o que os ouvintes querem ouvir. Mas o poder do Evangelho é quando você ouve o que você precisa, não o que você quer. Então, por que Herodes, por mais que ele respeitasse João, ele prendeu, encarcerou e decapitou? Porque João falava o que ele precisava ouvir e Herodes não queria alguém falando o que ele precisava, mas Herodes queria alguém falando o que fosse satisfazer os interesses dele. Ao lermos agora os versículos de 3 ao 12, nós vamos entender então o que João falava que desagradava tanto a Herodes e quais eram os interesses de Herodes e por que ele então decidiu matar João. Na verdade, Herodes queria apenas vê-lo preso, mas aí entra a questão de decisões erradas promove a queda de uma pessoa. Herodes, um governante, herdeiro da quarta parte do reino de seu pai, o Herodes o Grande, um homem rico, influente, respeitado, temido, um homem com boas relações, boas conexões, e estava indo tudo bem, até que ele começa a tomar uma sequência de decisões erradas. Vamos então para o versículo 3 de Mateus 14. Então o texto mesmo explica a sequência de decisões erradas de Herodes. E explica por que ele prendeu João Batista, encarcerou. E em que contexto ele autorizou, então, cortar a cabeça de João. Versículo 3. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Herodes, então, era um homem casado. E o casamento de Herodes se deu em uma aliança com outro governo,
um outro rei. Porém, Herodes começou a olhar para a esposa de seu irmão, sua cunhada. O argumento de Herodes é que ele era meio-irmão, mas não deixa de ser parente. Então ele meteram no cárcere João Batista por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Herodes, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. E João então falava o que Herodes precisava ouvir, e aquilo provocava revolta em Herodes, porque ele queria casar-se com Herodias, mulher de seu irmão. Sendo assim, Herodes, ele que já tinha mandado prender, desejava também matar, mas tinha medo da reação do povo, porque João Batista era muito respeitado. Versículo 6. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, então no aniversário do rei, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então Herodes já tinha tomado alguma bebida forte, já estava assim alegre demais, e naquela emoção da bebida ele prometeu à menina que estava dançando: olha, o que você pedir será feito. Sendo que a menina era filha da mulher com quem ele queria se casar, pensando em se divorciar e assim tomar a mulher do próprio irmão. Versículo 8. Então ela, instigada por sua mãe, que tinha interesse em trair o próprio irmão de Herodes e casar-se com Herodes, então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Ora, uma jovem dançando numa festa, o rei a chama e diz, o rei emocionado ali pelo álcool, pela bebida, diz: olha, me pede que eu te dou o que você quiser. E a menina diante do rei, com a possibilidade de pedir e ser atendida, o que ela pede? É óbvio que ela não pediu nada que ela queria. É óbvio que ela foi induzida. Às vezes pessoas são induzidas e fazem o que não querem. São induzidas e fazem o que o outro quer. A menina foi induzida pela própria mãe, e diante do rei, o que ela pede? Algo que não ia servir em nada para ela. Ela pede a cabeça de João Batista. A cabeça de João Batista só interessava a duas pessoas: a Herodes, que queria casar-se com a cunhada, e a cunhada, que queria trair o irmão de Herodes. Então, a menina, na verdade, ela não desejou nada para ela, e ela não conquistou nada para ela. Mas isso se repete na vida. Às vezes você é induzido por alguém e você não conquista aquilo que você realmente quer, mas você se envolve com aquilo que o outro quer. Uma sequência de erros na vida de Herodes.
uma sequência de decisões erradas. Nem mesmo um rei, nem mesmo um homem poderoso, nem mesmo alguém que é dono da quarta parte de toda uma região, nem mesmo alguém respeitado, temido, consegue sobreviver a uma sequência de decisões erradas. Qualquer pessoa que tomar decisões erradas uma atrás da outra, vai cair. Vai cair. Um nome não sustenta essa pessoa. Um sobrenome não sustenta. Uma posição não sustenta. A sua posição na sociedade não sustenta. Uma sequência de decisões erradas é um câncer. Vai comendo, vai roendo, vai destruindo a base até que a pessoa cai. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse, então ela, inspirada, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Naquele momento, Herodes viu que caiu numa armadilha, mas ele ia manter a palavra dele. Queridos, é muito honroso manter a palavra, mas é muito honroso manter a palavra naquilo que é certo. Se você empenhou a palavra e foi surpreendido por um erro, é sensato voltar atrás com a palavra. Vou repetir para você. Manter a palavra empenhada é honroso, é o que se espera de um homem, é o que se espera de uma mulher. Mas se você perceber que caiu numa cilada, que decidiu errado, é sensato voltar atrás com essa palavra. Não tem sentido manter a palavra se você empenhou a palavra em algo que vai contrariar os princípios de Deus. Algo que vai contrariar a ética de uma sociedade. Versículo 9: entristeceu-se o rei. Quando Herodes viu o pedido da menina, diz o texto que ele ficou triste. Ele viu que caiu em uma cilada. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Deu ordens aos guardas, os guardas foram até o cárcere e arrancou a cabeça de João. Foi trazida a cabeça em um prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Vamos lá. A partir então do versículo 3, algumas considerações. Herodes divorciou-se de sua esposa, a fim de casar-se com Herodias, esposa de seu irmão por parte de pai. Lemos também que Herodes queria se casar com Herodias, que na verdade vinha a ser sua sobrinha. Lemos também nesse texto que Herodes, ao acumular várias decisões erradas, caiu
e perdeu o governo. Herodes foi destruído pelo seu sogro. Ele deixou a sua mulher para casar-se com a mulher de seu irmão, porém, envolvido com uma sequência de erros, ele esqueceu que o casamento também era uma aliança política. E ao se divorciar para casar com a mulher de seu irmão, ele não só se separou, como ele também quebrou a aliança política. Então, o sogro, que de certa forma o protegia, agora o atacou. O atacou e o derrotou e o tirou do trono. Então, Herodes, ao acumular várias decisões erradas, caiu e perdeu o governo, foi destruído pelo seu próprio sogro, seu antigo sogro. Herodes foi exilado para a Espanha e ali morreu, exilado. Herodes Antipas é o mesmo Herodes que Jesus chama essa raposa. Lembra da expressão de Jesus? Essa raposa. É esse Herodes que Jesus chama de essa raposa, né? É justamente esse Herodes, o Herodes Antipas. Herodes tinha uma orientação religiosa. Ele pensava que Jesus era João Batista que ressuscitou. Então, ele tinha uma orientação religiosa equivocada, por isso que o tema do nosso sermão é ressurreição só em Cristo. Então, com sua orientação religiosa equivocada, ele acreditava o quê? João é tão poderoso que eu arranquei a cabeça dele, mas ele ressuscitou e voltou. Então, quando ele ouvia falar dos feitos de Jesus, ele entendia que era João. João ele já temia João, ele respeitava João, mas caiu na armadilha da filha da mulher com quem ele queria se casar, manteve a palavra dele e mandou cortar a cabeça de João, mas ele respeitava João. E quando ele ouviu falar dos feitos de Jesus, segundo suas crenças, ele pensou: olha aí, João é tão poderoso que ele voltou. Eu arranquei a cabeça dele, mas ele voltou, ele ressuscitou. Esse era o entendimento de Herodes. O homem não pode se auto-ressuscitar. O homem não pode se auto-salvar, se auto-perdoar. O homem, se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não confessar Jesus como Senhor e Salvador, ele está condenado e eternamente condenado. É possível um ser humano ressuscitar? Sim, pela obra de Cristo, pelo sacrifício de Jesus, e não pelo seu poder, pela sua influência, pelo seu conhecimento, pela sua bondade, pelos seus feitos. Então, o entendimento religioso de Herodes era um entendimento equivocado. Ele pensou que João ressuscitou pelo poder de João. João é tão poderoso que eu arranquei a cabeça dele e ele ressuscitou, e ele está vivo de novo. Isso que eu estou ouvindo desse tal Jesus é João. É João. Era como ele acreditava. Mas nós também acreditamos na ressurreição. Mas acreditamos na ressurreição pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo, pelos feitos de Cristo, pela fé em Cristo.
todo aquele que se arrepende dos seus pecados, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Quando o Senhor Jesus voltar, nós que cremos em Jesus, vamos ressuscitar em Cristo, assim como Cristo ressuscitou. Jesus é o modelo do que vai acontecer com aqueles que creem nele. Então, Jesus morreu e ressuscitou. Nós que cremos em Jesus, vamos morrer e vamos também ressuscitar. E aqueles que forem encontrados vivos quando o Senhor Jesus voltar, terá o corpo glorificado. Esse corpo limitado, esse corpo de natureza pecaminosa, será substituído por um corpo glorificado. Então, ressuscitados e glorificados, vamos para o céu. Herodes tinha então uma orientação religiosa. Ele pensava que Jesus era João Batista que ressuscitou. A religião não bíblica pode enlouquecer uma pessoa, sabia? Uma religião, uma crença, uma fé que não tenha base bíblica pode enlouquecer uma pessoa. Eu me recordo, alguns anos atrás, passando ali em Goitacazes, no ônibus, e olhei então pela janela do ônibus, um grupo de pessoas na calçada, com uma vassoura na mão, varrendo o ar. E eu fiquei curioso com aquilo. E enquanto o ônibus estava parado, as pessoas subindo, eu botei a cabeça para o lado de fora da janela e perguntei: ei, por que você está varrendo o ar? E a pessoa me respondeu: eu estou limpando os caminhos. Então ela acreditava que com uma vassoura varrendo o ar, ela estava limpando os caminhos espiritualmente falando, varrendo os demônios, varrendo a maldade, varrendo todo tipo de coisa que pudesse atrapalhar a vida dela. Então, uma pessoa que tem uma fé não bíblica, uma pessoa que tem uma crença sem respaldo nos princípios da palavra de Deus, ela pode, em nome de Deus, enlouquecer. Enlouquecer em nome de Deus. Isso é muito perigoso. Então, Herodes, ele tinha uma crença. Herodes, ele tinha uma religião. Qual era a crença dele? João é tão poderoso que eu arranquei a cabeça do João, mas ele ressuscitou e ele está vivo de novo. Então ele acreditava que o poder do próprio homem, os feitos do próprio homem, era suficiente para devolver a vida a esse homem. Mas isso não é bíblico. Qualquer pessoa que morrer sem se arrepender de seus pecados, qualquer pessoa que morrer negando a Jesus, está perdido. E está perdido eternamente. A salvação está em arrepender-se dos seus pecados e desejar ser uma nova criatura, nascendo de Cristo, o Filho de Deus. Ninguém tem poder em si para ressuscitar. Crer em Jesus é que de fato dá esperança de ressurreição a uma pessoa. Destaco então, às 20h59, duas verdades aqui.
sem ordem de importância. Estou falando essa primeiro porque essa é mais importante. Não, são duas verdades. A primeira, uma sequência de decisões erradas leva uma pessoa à queda. Herodes era herdeiro de seu pai, Herodes o Grande. Ele era herdeiro da quarta parte de uma região que era dominada pelo seu pai, Herodes o Grande. Um homem influente, um homem rico, um homem poderoso, um homem com boas alianças, protegido pelo seu exército e por exércitos das alianças que ele fez. Porém, caiu, perdeu o governo e foi expulso de sua terra. Por causa de quê? Ele tinha a própria mulher, mas desejou a mulher do seu irmão. Ele precisava disso? Primeiro, desrespeitou o casamento. Segundo, desrespeitou a cunhada. Desrespeitou o próprio irmão. Um homem que tinha tudo, um homem poderoso, um homem respeitado, é expulso de sua própria terra, morreu na Espanha, país que o recebeu, e lá morreu sem nada, porque não tinha autorização para voltar para suas próprias terras, porque tinha tudo, mas desejou o que não podia, casar-se com a esposa de seu irmão. Às vezes a gente deseja o que a gente não pode. Em várias áreas da vida, a gente deseja o que a gente não pode. Qual é o alerta aqui? Você vai tendo uma sequência de decisões erradas, uma sequência de desejos errados. Uma hora você vai cair. Uma hora você perde o nome. Uma hora você perde o negócio. Uma hora você vai perder os seus privilégios. Uma hora você vai perder a sua parceria. Uma hora você vai perder o respeito. Uma sequência de decisões erradas leva qualquer pessoa à queda. Se Herodes caiu, qualquer pessoa cai, irmãos. Porque Herodes, ele tinha uma espécie de autorização para errar. Porque não tinha ninguém acima dele. Mas mesmo assim deu ruim. Quando ele, em sua sequência de erros, mexeu onde não podia mexer. Se separou da esposa. Mas ao se separar da esposa, quebrou uma aliança com outro reino. E o outro reino que o protegia, agora o atacou e o destruiu. Foi destruído pelo próprio sogro, ou melhor, ex-sogro. Que o sogro não ataca, né? Agora, ex-sogro, no caso de Herodes, atacou. Foi destruído pelo ex-sogro e retirado do trono. Esse é o primeiro alerta do texto, que uma sequência de decisões erradas faz qualquer pessoa cair. O segundo alerta, a segunda verdade desse texto, que ressurreição só em Cristo. Ninguém vai ressuscitar porque é bom. Ninguém vai ressuscitar porque é poderoso. Ninguém vai ressuscitar porque é famoso.
Ninguém vai ressuscitar porque tem conhecimento, mas os que vão ressuscitar em Cristo, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo a sua podridão, reconhecendo suas limitações, pedindo perdão a Deus e se humilhando, confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, de sua alma. É através da humilhação e do arrependimento e do perdão de Deus em Cristo que um homem alcança a ressurreição. E não conforme Herodes pensava, que alguém tão poderoso como João poderia voltar a viver por causa do seu próprio poder. Às vezes as pessoas pensam: eu nunca matei, eu nunca fumei, eu nunca bebi, então eu vou para o céu. Ninguém vai para o céu por causa de sua bondade. Ser bom, ser honesto, ser correto, é obrigação nossa. Não estamos fazendo nada demais. É obrigação de qualquer ser humano ser bom e correto. Então ninguém vai para o céu por causa da sua bondade. Ninguém vai para o céu porque deu uma cesta básica para alguém. Mas você vai para o céu quando você reconhece a sua podridão. Você vai para o céu quando você se arrepende dos seus pecados. Você vai para o céu quando você está cansado de errar. E você quer o perdão de Deus em Cristo Jesus, e em Cristo você quer dar início a uma nova vida. Ressurreição só em Cristo. Que Deus te abençoe, que a mensagem desta noite possa ter falado ao seu coração, como alerta para você não insistir em uma sequência de erro, vai cair. E também como esperança, sabendo que você mesmo não pode se salvar, mas se você entregar a vida para Jesus, Jesus pode te salvar e em Cristo você vai ressuscitar. Nós vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus, e esse é um momento seu com o Senhor, momento onde você pode tomar decisões, e se você tomar uma decisão nesta noite, eu vou chamá-lo aqui à frente, eu gostaria de orar por você e por sua decisão. Nesta noite, ao ouvir a palavra de Deus, se na noite de hoje o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, a igreja está orando, está intercedendo. Se nessa noite você se arrepende dos seus pecados, se na noite de hoje você confessa Jesus como Senhor e Salvador, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite confessando Jesus como Senhor e Salvador? Levante sua mão. Pastor, eu entrego a minha vida para Jesus nesta noite. Levante sua mão. Tem alguém? Tem alguém que está afastado e na noite de hoje toma a decisão de se reconciliar? Pastor, me afastei e toma a decisão de voltar a servir a Jesus. Levante sua mão. Tem alguém assim? Afastado, que nessa noite toma a decisão de se reconciliar? Tem alguém que crê em Jesus e quer se preparar para o batismo? Pastor, eu creio em Jesus, eu quero me preparar para o batismo. Levante sua mão. Gostaria de orar por você. Tem alguém tomando essa decisão? Tem alguém que está em plena comunhão? Pastor, está tudo bem comigo, estou morando no bairro, na cidade, quero congregar nesta igreja. Tem alguém que está em plena comunhão e quer congregar conosco? Levante sua mão. Quero orar por você. Tem alguém assim? Que está em plena comunhão e quer congregar nessa igreja? Levante sua mão. Quero orar por você. Nós vamos orar pelos aniversariantes. Tem aniversariantes nesse mês de março?
Saia do seu lugar, venha para o altar, agradecer por mais um ano de vida na sua vida. Tem aniversariante em março? Alguém comemorando aniversário nesse mês? Se não, se você tiver algum motivo de oração, queira colocar no altar do Senhor, saia do seu lugar, coloque seu motivo no altar do Senhor. Se você orou por algo e Deus te deu respostas, venha agradecer pela resposta de Deus na sua vida. Vou pedir para o pastor Oswaldo vir aqui representando o irmão Arenildo e o irmão Reginaldo, que são da união masculina, né? E estão internados. Então, se tem mais alguém que colocou algum motivo diante de Deus, Deus deu respostas, quer agradecer, vem à frente agradecer pela resposta de Deus na sua vida. E se você tiver algum motivo de oração, queira colocar no altar do Senhor, venha colocar o seu motivo. E enquanto os irmãos vêm para a oração, eu te pergunto mais uma vez, tem alguém nessa noite que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Pastor, estou entregando minha vida para Jesus. Levante sua mão, quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém afastado, quer se reconciliar? Levante sua mão, quero orar pela sua decisão. Então nós vamos orar nesse momento, chamar aqui o pastor Walter Correia, que vai orar, vai nos abençoar. A irmã Dirlene pediu para avisar que tem salgado na cantina, enroladinho, pastel, tem refri, semana que vem vai ter quentinha, tá bom? Então a cantina está funcionando. Se você após a oração for para casa, vá em paz. Se você for para a cantina e ficar um pouco mais, fique em paz e que você tenha uma semana abençoada, tá bom? Pastor, ore por nós e nos abençoe. Parabéns, aniversário de casamento, pastor. Na quinta-feira que mamãe caiu, aí eu fiquei muito nervosa de manhã cedo, que ela já tem um problema que ela tem, né, no fêmur, mas graças a Deus só arranhou o joelho, então eu tenho que só agradecer ao Senhor por essas bênçãos que tem em si. Então está aí, irmãos, eu me lembrei agora de um grande livramento de Deus para mim, essa semana que passou. Eu gosto de cuidar de plantas em vaso, e tem plantas que costumam cair, né? Aí eu pego vergalhões e coloco no vaso e amarro aquela planta que está caindo. E eu estava lidando com um vaso de zamioculca, costuma cair mesmo, aqueles galhos de zamioculca, e o vergalhão que eu coloquei estava bem alto. E quando eu fui baixar para amarrar os galhos, eu bati o olho na ponta do vergalhão. Feriu levemente, mas já melhorou, não tem mais nada no olho, tá? Foi o olho direito. E na mesma hora que eu bati o olho no vergalhão, eu orei: Senhor, preserva o meu olho, a minha visão. E graças a Deus não aconteceu nada. Fiquei com algo na vista, como se fosse terra. Até imaginei que tinha terra na ponta do vergalhão e que ficou dentro do olho. E eu agradeci a Deus pelo livramento. Foi um livramento, não foi? Graças a Deus. E a irmã Gleci também teve um grande livramento, né? Por pouco não quebrou de novo o fêmur, né? Vamos orar então. O pastor tem a bênção no final, né? Vamos ficar em pé, irmãos, para essa oração e para a bênção apostólica no final. Deus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a bondade do Senhor para conosco todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Ó Deus, como nós somos abençoados pelo Senhor, como o Senhor cuida de cada um de nós. Eu agradeço juntamente com a irmã Gleci, representada aqui pela irmã Neuza, e outros irmãos, o livramento do Senhor.
Que bom que o Senhor me lembrou desse livramento agora e eu estou aqui para agradecer ao Senhor. Abençoe a irmã Gleci, continua, Deus, livrando a tua serva, preservando a sua vida, para continuar glorificando o nome do Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão aqui na frente, agradecendo pelo aniversário de casamento, o irmão Jones e a sua esposa, outros mais que estão aqui por esse motivo, aqueles que estão aqui, Deus, por resposta recebida de oração do Senhor. Ó Deus, aqueles outros que estão aqui por motivos que o Senhor conhece, que o Senhor sabe, ó Deus, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor e rogamos que o Senhor abençoe, continue abençoando os servos do Senhor. Ó Deus, que bom ver irmãos assim, com o coração agradecido, reconhecendo a dependência e as bênçãos do Senhor nas suas vidas. Ó Deus, abençoe a vida de cada um de nós, estamos aqui em cima, nossa casa. Ó Deus, que tudo em nós glorifique o nome do Senhor. Ó Deus, continue exercendo livramento sobre nós, continue com a tua boa mão estendida sobre a nossa cabeça, para nos abençoar a cada dia. Obrigado pelo nosso pastor Josemar, irmã Lara. Ó Deus, obrigado pela mensagem que ouvimos nesta noite. Continua, Deus, falando ao nosso coração. Dá-nos uma noite abençoada, de descanso, e dá-nos uma semana, ó Deus, de bênçãos e vitórias, dando-nos vitórias sobre nós mesmos, sobre a nossa natureza má e pecaminosa, dando-nos vitórias, ó Deus, sobre as ciladas malignas e sobre ciladas, ó Deus, e coisas desagradáveis por parte desse mundo ímpio, de pessoas ímpias e maldosas que venham sobre nós. Ó Deus, que a tua boa mão esteja sobre as nossas cabeças, sobre as nossas casas, para nos abençoar nesta semana que se inicia. Ó Deus, assim oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos vós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Dê um abraço ao seu irmão. Quem for para casa, vá em paz. Quem for para a cantina, vá na paz do Senhor. Eu deixo tudo com você. Peço abençoe o meu trabalho e tudo que eu for fazer, o meu sair, o meu chegar, meu levantar e o meu deitar, é tudo teu. Anda comigo, meu Senhor, me ensina como eu devo agir. Senta comigo pra um café e me ajuda a decidir. A cada porta que abrir e cada não que eu escutar, seja o Senhor a conduzir a minha vida toda. Eu te entrego o meu dia e tudo que eu for fazer, te consagro a minha família. Eu deixo tudo com você. Peço abençoe o meu trabalho e tudo que eu for fazer, o meu sair, o meu chegar, meu levantar e o meu deitar, é tudo teu. Senhor, me ensina como eu devo agir. Senta comigo pra almoçar e me ajuda a decidir. A cada porta que abrir e cada não
for fazer, te consagro a minha família. Eu deixo tudo com você. Peço abençoe o meu trabalho e tudo que eu for fazer, o meu sair, o meu chegar, o meu levantar e o meu deitar, é tudo teu.